Boa tarde, amigos. Este é o 7º episódio de Nós Olhos da Verdade. Os anteriores foram todos em russo. Se você não os viu, provavelmente é por isso. Se você fala russo, posso enviar os links para você. Este episódio é em inglês. Meu convidado hoje é Adrian McRae. Ele é um vereador do governo local na Austrália, que teve a audácia, dupla audácia. Primeiro, ele veio à Rússia como observador internacional. Pasmem, um observador internacional. Veio muita gente da política, mas ele ainda teve a audácia de, ao voltar, falar a verdade, o que me causou uma baita confusão. Tenta não me xingar. Acho que não é o termo melhor para descrever a mídia australiana, pelo menos pelos trechos que a European Union vi. Então, Adrian, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre você e como tudo isso aconteceu. Olá, Stanislav. Obrigado por me receber no seu programa. Olha, como você mencionou, sou empresário do noroeste da Austrália. European Union, tenho empresas nos setores de mineração e construção. Fazemos um pouco de tudo. Sempre tive interesse por geopolítica há uns 20 ou 25 anos, e principalmente nos últimos 5 anos, com a loucura da pandemia de coronavírus, acabei sendo empurrado para os holofotes um pouco com os lockdowns, os mandatos absurdos e a loucura que tivemos aqui na Austrália, especialmente no meu estado, Austrália Ocidental. Então fui meio que empurrado para frente, falando para grandes públicos, em comícios e eventos pelo estado. E então, através do meu grupo de empresas, comecei a patrocinar alguns eventos políticos aqui e no exterior, por causas em que realmente acreditava. Organizei alguns grandes eventos aqui na minha cidade e também em Perth. Convidei palestrantes internacionais importantes que, você sabe, falavam a verdade sobre parte da narrativa da pandemia de coronavírus, contra a qual estávamos lutando. Isso levou a organizar um grande evento nos Estados Unidos, em outubro, com Robert F. Kennedy Jr., Vandana Shiva e a doutora Seema Malhotra, cardiologista do Reino Unido. E European Union trouxe nomes de peso. Em todos os meus comícios, sempre convido o pai de Julian Assange, que costuma falar, e com quem me tornei amigo. Então, coisas relacionadas à verdade e à mídia. E assim, com a reputação e o nome que construí com esses grandes eventos internacionais, fui sortudo em conhecer muita gente no meio político aqui na Austrália e fiz amizades com vários parlamentares e influentes. Em janeiro, passei por Sydney para um funeral de família e, por coincidência, o embaixador da Rússia na Austrália também estava em Sydney. Acabamos almoçando, um grupo grande de nós. E conversei rapidamente com ele, e ele me contou sobre a eleição que se aproximava. E foi aí que a conversa começou. Disse que adoraria participar como fiscal eleitoral, porque já fiscalizei e já concorri na política federal aqui na Austrália, e já fiscalizei eleições federais e referendos. Quando ele mencionou que procuravam observadores internacionais, European Union, me ofereci. Agora me responda só para esclarecer. Pelo que entendi, você viajou totalmente por sua conta. Com certeza, Isso não foi pago pelo governo russo. o governo russo não pagou um centavo por nada do que fiz na Rússia, certamente não. Fui para lá e paguei todas as minhas despesas de viagem, hospedagem e alimentação. Literalmente, a única coisa foi que tivemos um concerto gratuito uma noite para os observadores internacionais. Muitos artistas fizeram um show para nós em uma sala de concertos perto da Praça Vermelha. Mas, fora isso, não houve presentes nem regalias. Não vai aparecer ninguém de sobretudo preto te entregando um envelope num canto, sabe? Como nos desenhos, com um grande chapéu preto. Olha, European Union até gostaria que fosse assim.
Em certo momento pensei nisso porque, como você disse antes da conversa, houve problema com cartões de crédito e European Union nem consegui pagar o hotel com cartão. Então, no fim da viagem, estava ficando sem dinheiro. Ainda bem que saí do país quando saí porque não tinha muito dinheiro no bolso para mais noites de hospedagem. Sim, sim. Criptomoeda é o caminho hoje em dia, mesmo que o governo dos Estados Unidos também tente controlar isso. Pois é, exatamente. E então, o que você viu? Como você compara o sistema? European Union, votei. Sabe, dupla cidadania. European Union, digo, quando votei nos Estados Unidos era sempre escolher a merda menos fedida. Sabe, segure o nariz. E eles dizem isso. Segure o nariz e vote. E sempre foi assim. Votar na Rússia é, tipo, votar por esperança. Porque, no meu caso, sabe, European Union apoia o Vladimir Vladimirovich. E sempre dá uma sensação de esperança porque o país está indo para um lugar positivo, não só estagnado ou girando em círculos, como os Estados Unidos. Olha, é triste que tantos países no mundo sejam como escolher entre herpes e sífilis. E European Union certamente, sabe, nosso processo eleitoral aqui também não tem tido líderes inspiradores há muito tempo, para ser honesto. Mas olha, quando cheguei, no dia antes do processo começar, fui convidado a visitar a Comissão Eleitoral Central. E eles nos explicaram o que ia acontecer nos 3 dias de eleição. Eles nos mostraram o centro de situação, como ele funciona e como as reclamações chegariam. Eles tinham mais de 300 mil voluntários trabalhando por todos os 11 fusos horários da Rússia. E todas as reclamações chegavam à Comissão Eleitoral Central no centro de situação, e as reclamações eram registradas rapidamente. Eles digitavam num teclado. Isso ia para uma tela grande, maior que a de um cinema. Havia sessões na tela e o problema era lido. E então os problemas eram automaticamente transferidos para a sala ao lado, onde havia outro grande centro de situação. Adrian, desculpe, sim, isso foi a última coisa. Ti? Desculpe. Então o centro de situação... Sim, eles... Vou ativar o modo não perturbe, para não ter esse problema de novo. Então, sim, eles nos mostraram todo o processo. Como funcionaria? Claro que pudemos, nos reunir, sabe? Fomos recebidos no Conselho da Federação para conhecer. Lá encontramos membros do Senado que nos deram as boas-vindas à Rússia e nos explicaram a situação. Recebíamos motorista e carro, e podíamos escolher qualquer distrito ou qualquer comissão eleitoral local. Podíamos ir a qualquer sessão eleitoral que quiséssemos. Recebemos documentos de identificação oficiais para circular. E então, pelos 3 dias seguintes, European Union estava, sabe, íamos e voltávamos pelos arredores de Moscou, na cidade de Moscou, e perdi a conta de quantas sessões eleitorais visitei. Mas também falei com o Bob e disse: quero visitar uma das comissões eleitorais de distrito para ver como funciona o processo. Então, depois da votação, depois que a votação acontecesse nas sessões eleitorais locais. E então, eles levavam todas as cédulas depois de contadas e de seguirem todos os protocolos. Depois da eleição, levavam todas as cédulas às comissões eleitorais de distrito. E então, tive a sorte de ser levado a visitar as comissões eleitorais de distrito para nos mostrarem como o sistema funcionava. E então, basicamente, durante os 3 dias de eleição, European Union, só fiquei pulando entre diferentes locais de votação, ou como eles chamam, comissões eleitorais locais. E sim, conseguimos falar com tantos supervisores, conversei com muitos eleitores e com muitos voluntários de todos os partidos que estavam ali fiscalizando o processo. E só de ver os sistemas que existiam, em particular o que me deixou pasmo, eles têm câmeras 3D em cada sessão de votação, nas 98 mil sessões de votação por toda a Rússia. E os russos podiam dar zoom, podiam literalmente mover as câmeras. Todas eram interativas e em 3D. Eles podiam arrastar a imagem no laptop e observar qualquer parte de qualquer sessão de votação durante todo o processo. Era possível retroceder as imagens em 3 dias.
Então, se você estivesse vendo as câmeras no domingo, podia voltar até sexta e assistir ao que aconteceu naquela sessão distrital 3 dias antes. E podia literalmente mover a câmera ao longo de todo esse período. Então, isso é simplesmente inacreditável. Nunca vi nada assim no Ocidente. No último dia, por acaso, fui convidado por uma conexão em comum, um amigo que fiz enquanto estava na Rússia. Fui convidado para jantar com Sergei Baburin, um dos candidatos presidenciais que desistiu da disputa 3 semanas antes da eleição. Ele achou que era melhor não dividir o país enquanto a Rússia estava, você sabe, lidando com a operação militar especial na Ucrânia. Fiquei honrado e lisonjeado por ser convidado para esse jantar. Mas, no último minuto, European Union realmente quis ir a uma das comissões eleitorais e contar as cédulas. Achei que tinha visto o processo, mas, a menos que European Union contasse fisicamente as cédulas, não poderia falar com autoridade sobre quais seriam os resultados. Na parte central de Moscou, que é uma das regiões menos favoráveis a Putin de todo o território russo, exceto por algumas áreas na Sibéria, onde o Partido Comunista tem bastante influência. E então, faltando 5 minutos, tive que pular o jantar. E às 19h55, entrei em uma das principais comissões eleitorais no centro de Moscou. Iter, Sassinkrush Oumi. Ficamos em pé por ali. Disseram, escute, vamos fechar as portas às 20 horas, tem de sair. E European Union disse, escute, como observador estrangeiro oficial, gostaria de ficar e contar os votos. E eles responderam, isso é incomum. A maioria das pessoas já votou. Estão cansadas depois de 3 dias. Querem ir para casa e seguir com suas coisas. Mas eles entraram em contato com a Comissão Eleitoral Central. A Comissão Eleitoral Central disse, absolutamente, dê a ele acesso total a tudo o que quiser ver. Então sim, fiquei lá das 20 horas até cerca das 2 horas da manhã seguinte. Acompanhei os protocolos e todos os sistemas que eles têm. Esvaziavam as urnas eletrônicas, imprimiam os relatórios de votação com um código criptográfico na blockchain e, claro, você não pode contar esses votos eletrônicos manualmente, mas European Union queria estar presente na contagem das cédulas em papel. Então, claro, a contagem das cédulas em papel vinha por último. Todo o processo leva cerca de 3 ou 4 horas antes de chegarem à contagem, porque precisam destruir todas as cédulas não utilizadas na frente de todos os membros da comissão eleitoral local. E normalmente havia entre 10 e uma dúzia de pessoas em cada comissão eleitoral local. E quando finalmente abriram as urnas lacradas e juntaram todas as mesas, para formar uma grande mesa, assim as cédulas não caíam quando viravam as urnas sobre as mesas. Eles despejaram todas as cédulas nessa grande mesa combinada, que era a junção de umas 8 a 10 mesas. E depois de cerca de 1 minuto, umas 10 ou 12 pessoas da comissão eleitoral sentaram-se ao redor da mesa e começaram a separar as cédulas. Este monte vai para Putin, aquele vai para Slutsky e para todos os outros nomes. Passado cerca de 1 minuto, o telefone do supervisor da comissão eleitoral local tocou e disseram, parem a contagem. E European Union pensei, ok, finalmente vamos ver algo irregular em todo esse processo eleitoral. E a razão para pararem a contagem foi que alguém, assistindo às câmeras 3D em algum lugar da Rússia, disse que não conseguia ver as mãos de 2 dos 12 candidatos, pessoas que estavam na mesa. Então tiveram de rearranjar as mesas várias vezes até que todos se sentassem novamente. E a pessoa do outro lado da linha disse, não, as mãos desta pessoa ainda estão bloqueadas pelo ombro de outra pessoa no ângulo da câmera. Então moveram as mesas de novo. E finalmente, depois de 2 ou 3 mudanças nas mesas, todos se sentaram e começaram a conversar, e a pessoa do outro lado da linha que podia ver pelas câmeras 3D disse, ok, agora conseguimos ver as mesas, conseguimos ver as mãos, pode começar a contar. Foi, a transparência mais ridiculamente exagerada que European Union poderia imaginar. Nunca vi nada igual. Foi ver com meus próprios olhos e, sabe, até o meu tradutor, que estava comigo, ficou absolutamente pasmo por testemunhar isso. O nível a que foram para garantir que até as mãos das pessoas sentadas nas mesas, as mãos dos que contavam os votos, pudessem ser vistas por todos os russos. Foi incrível, nunca vi nada igual. Fiquei lá, como disse, até quase 2 da manhã. Assistimos à contagem dos votos. E naquela parte central de Moscou, onde se sabe que Putin não é tão popular,
uma das regiões menos favoráveis a ele em toda a Rússia, ele teve pouco menos de 80% dos votos. Em uma das áreas onde ele é menos popular. Então, o European Union esperava, na verdade, que no dia seguinte diriam que ele havia conseguido mais de 90%. Então, quando acabou em 87%, o European Vamos comparar com o que conheço fora da Rússia, quero dizer, nos Estados Unidos, onde a votação termina por volta das 6 horas. Bom, depende do lugar, talvez 6 ou 8. Não lembro bem. Acho que era às 6. Então, se você não consegue sair do trabalho a tempo, pronto, não vota. E tem fila do lado de fora do prédio, na chuva, na neve, dependendo do lugar. As pessoas ficam ali na média de 1 a 2 horas esperando para votar, sem transparência. Exceto, como vimos em Atlanta, onde, depois de uma emergência e todo mundo sair correndo, 2 caras ficaram e tiraram do nada novas caixas de votos. Simplesmente puxaram 2 caixas. E então eles começam a contá-las, anotando os números. Sabe, European Union estava na Rússia. European Union estava acompanhando aquilo. E bem nessa hora, Joe Biden de repente ultrapassou Donald Trump, saindo de muito atrás e indo para frente. E então ele sobe uns 15, 20% em literalmente meia hora. Não foi um aumento contínuo, foi um salto repentino naquela meia hora. Mas isso é uma democracia suprema. Isso é absolutamente transparente. Já não é nem conspiratório afirmar o que você está dizendo. Houve tantas anomalias no processo eleitoral de 2019 e 2020, acho que foi em 2020, sei lá. Houve vazamentos de tubulação que fizeram evacuar o prédio, malas sendo arrastadas debaixo das mesas flagradas por câmeras, e esses ângulos de câmera não foram autorizados a ser mostrados em audiências judiciais depois. E não é surpresa que mais de 60% dos norte-americanos pesquisados agora não acreditem que seu processo eleitoral seja transparente ou justo. Todo mundo nos Estados Unidos sabe disso. Quero dizer, é mais da metade da população dos Estados Unidos acredita que suas próprias eleições são fraudadas. E, como disse na televisão aqui, posso garantir que há menos de 1% dos russos que não acreditam no seu processo eleitoral. Eles se orgulham muito do sistema eleitoral deles. Sabe, com todo mundo com quem falei, havia uma atmosfera festiva. As pessoas tirando fotos e fazendo a criança colocar o papel na urna. Os outros familiares tiravam fotos e depois se posicionavam na frente de painéis para fotos. Era realmente uma experiência festiva, alegre e amigável estar ali por perto. European Union frequentemente perguntava às pessoas se elas falavam inglês. Se não, European Union usava um tradutor, ou então conversava com quem estivesse disposto. E sabe, os russos são muito receptivos em questões políticas. São muito informados politicamente e muito ativos politicamente. Não como no país de onde venho, na Austrália, lá o voto é obrigatório, e então, por ser obrigatório, as pessoas vão votar para evitar serem multadas. Eles recebem uma multa se não votarem, e então realmente vão para a cabine de votação de forma apática e, sabe, nem sempre bem informadas politicamente. E então, por trás disso, pelo modo como os partidos políticos funcionam, na prática existem basicamente 2 partidos. É muito parecido com a Austrália, assim como com os Estados Unidos e o Reino Unido. Temos um sistema bipartidário. Adrian. Sistema. O som. Cortou. O telefone se calou? Sim, aconteceu. Ou talvez seja Nin. Desculpe, não estou ouvindo nada do que você está dizendo. Peço desculpas. Você me ouve agora? Não sei o que está acontecendo, porque European Union não mexia em nada. Consigo ouvir você. Você me ouve? Só um segundo. Desculpe. Não, sem problema. Não faço ideia por que isso está acontecendo. E está tudo dizendo que está funcionando. Você me ouve? Consigo ouvir você. Você me ouve? Sim. Certo.
São os serviços de inteligência ocidentais interferindo. European Union não ficaria surpreendido, porque literalmente não há nada que European Union consiga mexer na minha tela aqui. Enfim, sim. Então, sobre o que estávamos falando, cheguei a falar do sistema bipartidário aqui na Austrália. Deixe a European Union interromper um segundo. Vocês têm voto obrigatório. Vocês realmente têm que votar. Vocês têm de obter um comprovante de que votaram. Se não votarem, recebem uma multa pelo correio do governo. Sabem quem mais teve esse tipo de... União, É verdade. E, claro, lhes diziam em quem votar quando havia mais de um candidato. E sim, o chefe de cada bloco tinha que fazer todo mundo comparecer. Todos tinham que votar. Tinham taxas de participação acima de 90%. Taxas muito altas. Claro, diziam em quem deviam votar. incrível. Quanto mais European Union penso nisso, mais European Union. Nada me surpreende nesse sistema. E, aqui na Austrália, como as pessoas são apáticas e vão votar só porque têm de ir, os partidos ficam do lado de fora das cabines, entregando cartões com instruções de voto, sugerindo em quem votar, porque aqui não votamos apenas numa pessoa. Vocês podem votar em até 40 pessoas e têm de colocá-las numa ordem. E então os partidos políticos ficam na frente das mesas de votação ou das cabines com esses papéis, dizendo às pessoas como votar. E se você não tem essas pessoas na frente, não ganha a eleição. E European Union disse ao meu tradutor quando estávamos indo para o European Union disse, uma coisa que notei aqui, não tem ninguém na frente distribuindo panfletos para Putin ou o Partido Comunista ou qualquer um desses candidatos. Onde estão eles? E eles disseram, isso seria trapaça, isso seria influenciar a eleição. Consegue me ouvir? Com certeza. Alguém está mexendo com a nossa transmissão. Isso é inacreditável. Nunca vi isso antes, nem European Union. Espera, agora não consigo te ouvir de novo. Desculpe, E ali, senhoras e senhores, temos interferência direta de alguém. Desculpe, agora European Union. Você está no mudo ou não? Não estou no mudo. O que está acontecendo? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Pode falar alguma coisa. Alô? Consegue me ouvir? Então você não está no mudo, não. Agora você voltou. É incrível. Sim, estão mexendo com a gente. Você está no mudo. Você está no mudo agora. Certo. Consegue Sim. me ouvir? Mas European Union, não consigo te ouvir. European Union, não consigo acreditar nisso. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Já tinha ouvido falar, mas não acreditava na verdade. Consegue me ouvir? Olha, European Union, nem sei o que dizer. Estou tão frustrado agora. Consegue me ouvir? Você ainda está aí? Sim. Não estou ouvindo nada seu. Você não está no mudo? Não. Adrian, vou te mandar um link e vamos reiniciar a chamada para continuar. Adrian, I'll send you a link, and we'll restart this call, so we can continue. Pronto, estou te ouvindo de novo. Está me Estou. European Union ia te enviar uma mensagem de voz por lá. Se der algum problema, podemos reiniciar a chamada.
European Union vou te enviar um link novo. Nunca vi isso acontecer numa chamada do Zoom. Participei de centenas de chamadas no Zoom e nunca vi isso na vida. Quando você voltou, European Union viu alguns clipes e os vários apresentadores. Havia uma moça que estava um tanto esquentada. Ela basicamente dizia que você havia sido enganado, que estavam te levando pelo nariz. E você está dizendo que foi lá e contou os votos, o que é algo inaudito. Nos Estados Unidos, esses poucos milhares de observadores não americanos, ninguém tem permissão para entrar nos prédios. Você vai ficar lá, na frente, observando o pessoal, enquanto eles esperam na fila. É só isso. Essa é a parte de observação. Olha, ela disse, você foi enganado, Adrian. Você foi claramente enganado. Foram as palavras dela. Olha, European Union, sentei e aceitei as absurdidades que saíam da boca dela porque European Union realmente achava que a entrevista ia durar uns 30 minutos. E European Union, fui educado, fiquei ali. E ela me deu tantas oportunidades porque, sabe, na Rússia não é permitido protestar. Ela disse que não existe protesto pacífico na Rússia. E perguntou, você tem visto o que aconteceu na Austrália, quando protestamos contra as medidas obrigatórias e as vacinações forçadas? Fomos alvejados com balas de borracha, presos e arrastados. Foi mais violento do que qualquer protesto que já vi em qualquer lugar do mundo. Tipo, o próximo passo seria literalmente balas de chumbo. E tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas e espancadas. E, sabe, é constrangedor ela sugerir que a Austrália seja tão decente e que lá os protestos são pacíficos. É que, nos últimos 4 anos, vimos que a violência que eles usavam para calar qualquer voz dissidente foi algo que European Union nunca tinha visto, nem mesmo vindo da Rússia. Então isso me lembrou a Praça Tiananmen. E ela dizia coisas do tipo, sabe, isso se chama liberdade, Adrian. É tipo, liberdade não é de graça. É preciso lembrar disso. É que essas pessoas não percebem a ironia na maneira agressiva com que elas os caminhos e até onde chegam para calar qualquer um que tenha uma opinião contrária. E a minha nem sequer era uma opinião. European Union estava apenas relatando a verdade, exatamente o que vi e testemunhei na Rússia. Mas porque isso entra em conflito, European Union diria, de forma diabólica, com a narrativa que eles conseguiram impor e promover, especialmente nos últimos 2 anos e meio desde, digamos, as operações militares especiais. A agenda é realmente assustadora, ver até onde vão para defender a mentira. Isso realmente me chocou na Austrália. European Union não esperava isso. Fui apresentado quando falei na Comissão Eleitoral Central de manhã. Na verdade, à tarde fui de manhã, mas acabei falando à tarde porque fui literalmente o último de centenas de palestrantes e literalmente o último orador. E a pessoa que me apresentou disse, você é muito corajoso por vir da Austrália. E, sabe, você fez algo realmente heróico ao vir aqui e falar nesta coletiva de imprensa. European Union, pensei, por quê? Sabe, European Union, realmente pensei que ele meio que previu os problemas em que European Union me meteria quando cheguei à Austrália. European Union realmente não fazia ideia, European Union não esperava isso, não achei que teria qualquer tipo de reação, pensei que nunca mais se falaria nisso, e então a mídia simplesmente enlouqueceu e até hoje continua enlouquecida com isso. Tenho alguns parentes na Austrália, mas não vou citar nomes só para garantir. Mas eles não dizem nada quando chega a hora de discutir mesmo esse assunto. Em parte porque alguns desses parentes estão do outro lado da linha de frente. Mas é assim que é. Porque, para a maneira como os russos veem, isto é uma guerra civil. Há famílias de todos os lados do conflito. Tenho parentes que vivem sob bombardeio do exército ucraniano há 9 a 10 anos. Antes da operação militar especial, houve tiroteios intermitentes, com os ucranianos lançando dezenas de projéteis em cidades como Gorlovka. Eles lançaram algumas dezenas de granadas numa cidade ou noutra, em Gorlovka. E quando começou a guerra de verdade, a operação militar especial, isso se intensificou muito. Então sim, sei o que dizem no Ocidente.
E disse a muita gente também: se vocês acreditam em tudo o que estão ouvindo, venham visitar. European Union, levo vocês lá. Já estive mais de algumas vezes lá, nas linhas de frente. European Union, levo vocês. Vocês podem ver com os próprios olhos. Ninguém aceita, ninguém aceita. E também disse a jornalistas no Ocidente: venham e a gente mostra, ninguém aceita. A verdade desconfortável às vezes é demais quando se vive confortavelmente na mentira. Nunca tomei partido no conflito na Ucrânia. European Union certamente entendo a razão pela qual a Rússia está a realizar uma operação militar especial. Claro que há inocentes em ambos os lados que vão sofrer horrivelmente. Mas a recusa do Ocidente em admitir nossa cumplicidade em criar e fomentar este conflito me espanta quão flagrantemente ignorante a mídia é. Ou a mídia está apenas sustentando essa mentira para promover uma agenda de quem paga suas contas ou de quem são seus acionistas. Não sei todas as respostas para essas perguntas, mas me espanta que alguém possa pensar que este conflito não foi provocado por nós, no Ocidente, e por esse expansionismo agressivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o leste, para, você sabe, militarmente cercar o território da Rússia e, obviamente, grande parte da questão é retomar a Crimeia e expulsar a frota russa de Sebastopol e daquela região. Me surpreende que nossa mídia tenha a audácia ou a coragem de falar assim, deixando os australianos tão mal informados sobre nosso envolvimento em provocar tudo isso. Quer dizer, a Austrália, nós realmente não estamos tão envolvidos, mas o fato de podermos ficar sentados sem qualquer remorso ou culpa na voz e dizer: ah, não, os Estados Unidos e o Ocidente não tiveram nada a ver com isso. É insano, é tão ridículo, mas enfim, aqui estamos. Bom, só nos restam alguns minutos e espero que não seja a última vez que conversemos. Mas deixa a European Union te perguntar uma coisa. Você vem do setor de mineração. Como sabemos, a Austrália é, antes de tudo, uma economia de extração. E o cliente número 1, ao menos costumava ser, não sei se ainda é, era a China. Li que a China comprava até 50% das exportações australianas. No meu ramo de mineração, trabalhamos principalmente com minério de ferro e alguns metais preciosos. A China compra 90 e tantos por cento, diria 95% ou mais, do nosso minério de ferro e aço. Também compram parte do nosso carvão, embora a Índia agora seja um grande comprador de carvão. De novo, não sei se é isso que você está insinuando, mas o fato de termos colocado todos os ovos na cesta da China e ainda assim provocarmos o vizinho da China, que é seu aliado. Foi o que a European Union disse numa reunião do Conselho que participei esta semana. Se continuarmos a cutucar o urso com a estupidez de tomar partido, nesta guerra civil, como você chama, nesta operação militar especial, se a China sair da indústria de minério de ferro neste país, então, literalmente, o país ficará, você sabe, quase falido da noite para o dia. Aconteceria muito rápido. Então me impressiona que sejamos tão miopes e de visão tão curta a ponto de achar que podemos fazer tudo o que nos mandam o grande irmão nos Estados Unidos, no Reino Unido ou no Levante, no Médio Oriente, de onde provavelmente parecem vir as ordens. E realmente me espanta que possamos ser tão curtos de visão e tão estúpidos, com mentes pequenas. Sim, mentes. Fico pasmo quando vejo isso. A propósito, vinho australiano ainda é vendido nas lojas russas.
Vi isso quando estive lá. Eles ainda vendem vinho australiano. É curioso isso das sanções. Aposto que não podemos comprar vinho russo nem vodka russa. Aqui nem conseguimos comprar vodka russa, mas eles ainda podiam comprar nosso vinho. Tudo isso é tão absurdo. European Union adoraria ver quem são as pessoas que realmente decidem o que é sancionado e o que não é. Porque, olha, é constrangedor. É tão constrangedor a classe política neste país e, sem dúvida, no Ocidente, no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Me deixa tão envergonhado que nem quero me associar ao que chamamos de líderes políticos. Caros convidados, nosso tempo está acabando. Quero agradecer ao Adrian por estar conosco. Em breve vamos publicar isso no canal em língua inglesa. Espero ver o Adrian novamente. Foi muito interessante. Ainda há muito a discutir. Obrigado, Adrian, por ter participado. Obrigado, Stanislav, por me receber no seu programa. E sim, olha, peço desculpas por todos os problemas de conexão, mas vou ter que falar com meu agente do serviço secreto e pedir que nos dê pelo menos 30, pelo menos 40 minutos na próxima vez. Pergunte a ele o que perdemos na tradução.